salve amigas, sejam bem-vindos aqui ao Toca do Leão para nosso cafezinho desse domingo de manhã que eu compartilho contigo aqui na minha mesa e compartilho contigo que você tem aí no momento em que você estiver assistindo esse nosso vídeo e naturalmente nos faz muito bem a sua companhia, a sua atenção conosco, esse carinho. E todos os domingos nós recebemos de todos vocês. E o carinho que nós mandamos daqui com o maior afeto, com o maior respeito, a todos desejando que os nossos temas possam servir, serem úteis para as nossas vidas. E pedimos aos amigos que não são inscritos que se inscrevam, os que já são inscritos acionem o sininho, deem o seu like se acharem que valeu a pena e naturalmente compartilhem com os companheiros, com as pessoas que acharem que vale a pena. Nosso cafezinho dessa manhã traz o tema Fator X em 9 palavras. Vamos ao tema. Dale Carnegie, na seção 4 do seu livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, que a época que nós pegamos essa edição já tinha mais de 15 milhões de exemplares vendidos, né? E muito interessante, ele escreveu também Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele foi perguntado um dia num programa de rádio sobre qual o maior aprendizado, né? Qual a maior lição que ele havia tirado da vida. E no programa de rádio que ele estava dando entrevista, ele respondeu o seguinte: a maior lição que aprendi é a importância do que pensamos, a importância dos nossos pensamentos, né? E ele disse assim, continuou dizendo: se eu soubesse o que você pensa, disse ao entrevistador ou entrevistadora, saberia o que você é, né? Nossa atitude mental é o fator X que determina o nosso destino. Interessante que essa fala de Carnegie, ela vem em consonância com Ralph Waldo Emerson, que disse: um homem é o que pensa o dia todo, né? O maior problema que nós temos, dizia ele, a enfrentar é a escolha dos pensamentos acertados, dos pensamentos corretos, os pensamentos certos. E quando ele dizia isso, ele estava nos dizendo que no campo do pensamento reside a causa de sucessos, fracassos, né? De boas escolhas, de más escolhas, porque os nossos pensamentos norteiam a nossa jornada, eles norteiam os nossos rumos, né? Então, o conceito de Emerson, dizendo que aquilo que nos ocupa o pensamento o dia todo, vai nos tornando exatamente como tal, né? E em consonância com aquilo que disse o Carnegie, que os nossos pensamentos são os nossos grandes desafios. Descobrir, conhecer o que nós pensamos pode determinar aquilo que vai acontecer na nossa vida. Por exemplo, se começarmos a pensar muito em tristeza, vamos nos entristecer. Se pensarmos em fracasso, fracassaremos. Se tivermos pensamentos de medo, claro que acabaremos medrosos, temerosos, inseguros, né? Às vezes incapazes de reagir, de tomar uma atitude, de dar um passo, né? Se pensarmos em doença com muita frequência, né, acabaremos doentes, porque de uma certa maneira vamos criando a matrizaria mental que vai estabelecendo a repercussão no nosso corpo físico, no nosso campo mental mesmo, porque o que é de ordem psicológica acabará nos atingindo no mundo psicológico, no mundo das emoções, né? E aquilo que é de natureza fisiológica vai acabar repercutindo no universo fisiológico do nosso corpo. Então,
ele dizia exatamente sobre isso, né? Que nós deveríamos ter muito cuidado, porque nós acabaremos vítimas, às vezes, dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos nortearão os nossos passos, as nossas escolhas, né? E aí encontramos, né, Marco Aurélio, o grande filósofo que dirigiu o Império Romano. Ele resumiu isso em 9 palavras, né? Ele dizia, nossa vida é o que nossos pensamentos determinam. Quer dizer, Marco Aurélio diz que nossas vidas é exatamente aquilo que os nossos pensamentos determinam. Em 9 palavrinhas, ele resumiu toda essa conceituação do Emerson, a conceituação do Carnegie, e aquilo que nós já sabemos, que os nossos pensamentos, eles não são algo fluido, hipotético. Os nossos pensamentos são propósitos. Eles estabelecem o acontecimento que nós queremos ou que tememos no mundo psíquico, no nosso mundo mental. Tudo acontece, né? No livro A Gênese, de um livro fundamental do Espiritismo, Allan Kardec, com os espíritos, escreveu sobre a fotografia do pensamento. Que o pensamento, ele é tão poderoso e ele é tão concreto que ele pode ser fotografado. Houve uma experiência feita com um indivíduo na Itália chamado Ted Serious, que ele se propôs cientificamente a deixar fotografar os seus pensamentos. A sua força mental era tão vigorosa que ele escrevia no que ia pensar, botava no envelope fechado, era levado a um cofre, era fotografado. Depois de revelado o filme, eles então confrontavam com o que ele havia dito que ia pensar. Imaginemos então o que isso representou, né? Então, o pensamento pode ser fotografado, porque o pensamento organiza, em primeiro momento, o plano daquilo que nós desejamos para a nossa vida. Então, pensando também em sucesso, nós podemos obter o sucesso. Pensando em ser bem-sucedido, logo temos o primeiro passo para que isso aconteça. Pensando em saúde, nós conseguimos contornar muitas situações que podem nos adoecer, né? Pensando em vitória, né? Em superar obstáculos, superar deficiências, nós também logramos construir mentalmente o cenário em que aquilo primeiro se desenha para depois se concretizar na vida prática. Nada do que existe, nada do que foi feito deixou de ser pensado um dia. Pode ser que não tenhamos pensado naquela hora, naquele momento. Mas as ações que vão saindo, os pensamentos que vão saindo, são os pensamentos que foram entrando na nossa mente, na nossa vida, em determinado momento da nossa jornada. E às vezes esse momento, ele está tão distante, é tão remoto, que nós até esquecemos deles. Mas de repente eles aparecem, eles surgem com força, porque se a situação for dada, se a condição oferecer possibilidades, o pensamento ele é recuperado pela mente e é jogado na nossa realidade objetiva. Às vezes não pensamos as coisas no momento em que as realizamos, mas como elas já estão pensadas num outro momento, estão prontas para eclodir em um determinado momento. Nós verificamos aqui que grandes pensadores nos deram contribuições sobre essas coisas, né? Então, nós temos que começar a ter cuidado e controlar os nossos pensamentos, né? Norman Vincent Peale, ele que era escritor e também um líder religioso do protestantismo, escreveu vários livros. Ele disse: você não é o que você pensa que é, mas o que você pensa, você é. Então, quando o Dale Carnegie escreveu isso, ele até levantou uma dúvida aqui, né? Estarei, porventura, né, agasalhando aqui pensamento do gênero poliana, né? Poliana, para que nós saibamos, né, é um personagem, uma pessoa que acha tudo bom,
né? Tudo certo, tudo bem. E é a expressão tirada do nome de uma personagem dos contos de Eleanor Porter, né? A nota do tradutor do livro fala disso. Então, não era bem isso, não é achar que está tudo certo, tudo bem, não é bem isso. Mas é ter atitudes, posturas, né? A nossa atitude mental pode ser, por exemplo, de preocupação ou de uma análise, uma reflexão sobre o que de fato está se dando, está acontecendo. Então, a reflexão nos conduzirá a uma percepção mais correta das coisas. A preocupação nos roubará exatamente esse ponto de lucidez, de equilíbrio, de compreensão. Então, nós estamos sendo desafiados todos os dias, porque problemas, dificuldades, né, medo, todos nós temos. Claro que eu tenho medo de uma serpente venenosa, claro que eu tenho medo de água, eu não sei nadar, né? Tem gente que tem medo de voar, medo de avião, eu não tenho, né? Mas pode ser que ela tenha coragem para certas coisas que eu tenho medo, coisas que eu tenho um medo preventivo, é claro, né? E naturalmente pode ter medo de coisas que eu não tenho. Então, naturalmente, isso faz parte da vida, né? Possibilidade de fracassar existe para todo mundo, por mais tranquila que pareça a conquista, né? Possibilidade de perdas, como falamos no nosso vídeo passado, existe, como uma possibilidade de ganho. Uma e outra coisa pode se concretizar, mas não necessariamente. Pode ser que naquilo que esperamos perdas, nós não tenhamos perda, até tenhamos ganhos, e pode ser que onde nós esperamos ganhar, as perdas aconteçam. Em qualquer caso, nós estamos diante do domínio dos nossos pensamentos. Como nós pensamos diariamente, diuturnamente, nós vamos moldando os acontecimentos em torno de nós. Tem muita gente que se queixa de má sorte, né? De azar ou coisa parecida. Mas muitas vezes isso são apenas escolhas mentais que a pessoa faz pela replicabilidade, pela repetitividade de certos pensamentos dominantes, né? Às vezes a pessoa se deixa levar pela ideia fixa, o chamado monoideísmo, né? Aquela ideia que fica ocupando todo o espaço mental, quando na verdade a mente é inesgotável, nós podemos pensar em tudo, várias coisas ao mesmo tempo, mas às vezes uma ideia fixa, qualquer que seja ela pode nos roubar essa flexibilidade e essa amplitude do alcance do pensamento. Então o monoideísmo, a ideia fixa, cuidado com elas, porque não ajudam, né? E fazer planos para o futuro ajuda na longevidade da vida, já dizem estudos especializados, né? Na área da psicologia, na área da própria geriatria, né? Nós verificamos que já se diz que as atitudes mentais, os planos que nós fazemos, independentemente da faixa etária e da idade, se forem planos saudáveis, bons, eles, de uma certa maneira, ajudam a manter a energia da nossa vida, o vigor celular, o vigor molecular, o vigor dos órgãos e, de uma certa maneira, contribui para que nós tenhamos chance até de realizar os nossos planos, né? Aqueles que nós fizemos, que muita gente acha tardio. Tive uma tia, por exemplo, que ela resolveu estudar direito aos 70 anos de idade. Com 75 estava formada e ela acabou advogando, frequentando fora até mais de uns 85 anos, se não me falha a memória. Então, ela, nessa altura da vida, às vezes até com a contrariedade de parentes, né? Teve gente que falou para ela: onde você está com a cabeça? Né? Vai mexer com isso agora, larga de bobagem. Né? E ela, no entanto, falou: eu vou estudar. Foi, estudou, conquistou o diploma, praticou a sua profissão e ao longo de 10 anos ou mais. Então, nós não podemos desistir por causa de idade, por causa de problemas, por causa de dificuldades, e nem deixar que a conspiração maior contra os nossos melhores planos e melhores desejos venham dos nossos pensamentos. Então, ter o cuidado de ter bons pensamentos acertados, esse é o grande desafio, já dizia Dale Carnegie, né?
e o Marco Aurélio, na sua sabedoria, dizendo que os nossos pensamentos é que vão permitir se nós vamos ter sucesso ou ter fracasso, se a coisa vai dar certo ou não, né? Então, tem um ditado antigo que dizia assim: você pode se acha que pode, mas se você acha que não pode, você tem razão. Então, nós descobrimos que o domínio do pensamento, o controle, a segurança do pensamento e a ordem de pensamentos positivos, elevados, né, é importante demais. Daí a razão do apóstolo Paulo ter nos recomendado que nós deveríamos começar a nossa renovação pelo nosso modo de pensar. E ele segue ensinando, e pelo vosso modo de sentir. Porque no modo de pensar e no modo de sentir está a razão dos nossos sofrimentos ou das nossas alegrias, das nossas tristezas ou da nossa satisfação, do nosso prazer. Está a razão da nossa dor ou da nossa felicidade. Então, o recadinho dessa manhã é exatamente isso. O fator X em 9 palavrinhas. O desafio do pensamento, para que ele não determine uma coisa contrária aos nossos melhores sonhos, aos nossos melhores desejos. Que Deus abençoe a todos com os seus pensamentos elevados, seus propósitos nobres, seus sonhos de felicidade, de conquista e de crescimento. E que nos ajude a controlar ansiedades, medos, preocupações, problemas, sensações desagradáveis que certamente surgirão no curso do caminho, mas que não tenham a possibilidade de nos roubar a alegria de perseverar nos bons pensamentos, nos pensamentos elevados, que nos tragam alegria, paz e felicidade ao coração. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua paz. Nosso cafezinho para você. Obrigado aí pelo que você me ofereceu e pela companhia. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe, nos dê muita paz.